Olá, galerinha da ciência! Salve, salve, nossa ciência da natureza! Vamos falar na nossa aula de hoje, formação da Terra. Nosso planeta Terra, nessa linda imagem, dá para nós observarmos como simulação aí da formação, surgimento da Terra. Então, de acordo com os estudos, a nossa Terra teria se formado na mesma época que os outros planetas do Sistema Solar, como Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, qual é a teoria mais aceita na atualidade da formação do nosso planeta Terra? É que uma estrela muito maior do que o Sol existia na região e que se encontra no nosso Sistema Solar. Essa estrela teria o quê? Se explodido, espalhando todo o seu material pelo espaço. E após algum tempo, parte desse material teria começado a se agrupar novamente. Então, a maior parte dessa matéria teria originado o Sol, que concentra mais de 99% da massa de todo o Sistema Solar. O restante originou os outros planetas, satélites naturais, como as luas, os asteroides, os cometas e outros corpos celestes do nosso Sistema Solar. Então, imagine aqui a formação do nosso planeta Terra. A história do nosso planeta Terra está dividida em 4 grandes intervalos de tempo, os éons. Então, o primeiro é o Adeano, que iniciou. A Terra tinha atividades vulcânicas intensas, a atmosfera era rarefeita, ausência de água e de seres vivos. Surgimento de 4,6 a 3,8 bilhões de anos atrás. Segundo o Arcano, após resfriar nosso planeta Terra, dá para observar pela essa linda imagem, receber água de meteoritos e adquirir uma atmosfera mais densa, as condições da nossa superfície terrestre. Ficaram propícia à vida, depois de receber essas águas. Daí então surgiu os primeiros seres vivos, que foram unicelulares procariontes. Data de 3,8 a 2,5 bilhões de anos atrás. O terceiro é o Proterozoico. Há cerca de 2 bilhões de anos atrás, os seres eucariontes passaram a coexistir com os procariontes, ou seja, surgiu os seres eucariontes e passaram a conviver com os procariontes. A atmosfera da Terra acumulou gás e oxigênio produzido pelos seres fotossintetizantes. Já surgindo aí o processo de fotossíntese. Data de 2,5, ou seja, 2,5 bilhões a meio milhões de anos atrás. Quarto e último é o Fanerozoico, aproximadamente a 550 milhões de anos atrás. Que os primeiros animais e as plantas se espalharam por toda a Terra, de acordo, coincidindo aí com o aumento da concentração de oxigênio na atmosfera. Esse inclui as eras Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica. A era Mesozoica é famosa pela existência dos dinossauros. Então, os dinossauros surgiram aí na era Mesozoica. E o Fanerozoico compreende o intervalo de meio milhão de anos atrás até os dias da atualidade. Então, transformações primitivas. Essas transformações primitivas, nos primórdios da formação do nosso planeta, da superfície terrestre, era bastante quente e a Terra era coberta por vulcões ativos. Muito lentamente, o planeta começou a esfriar e depois de muitos milhões de anos, a superfície do nosso planeta se solidificou, formando-se então uma camada relativamente fina de rocha, a crosta terrestre. Aqui nós temos nessa imagem, superficialmente, a crosta terrestre.
e aquelas descargas elétricas altamente altivas. Então, ao longo desse processo gradativo de resfriamento, ou seja, aos poucos, formou-se a atmosfera primitiva. Com o passar do tempo, a temperatura do nosso planeta diminuiu o suficiente para que a água pudesse permanecer em estado líquido e se acumular em determinadas regiões, originando os oceanos. Esse fato foi fundamental para proporcionar condições para o surgimento e a manutenção da vida no nosso planeta Terra. Então, há diversas hipóteses para explicar a origem da água existente no nosso planeta Terra. Primeiro, alguns cientistas acreditam que a água, se formou no interior do planeta e foi se expelindo durante erupções vulcânicas para a superfície, condensando e propiciando as condições para a formação das chuvas. Outra teoria diz que a água acumulada na superfície do nosso planeta foi trazida por cometas e asteroides de gelo. Então temos aí, várias hipóteses da formação da água no nosso planeta, que é condições básicas para a sobrevivência e manutenção da vida. A composição da crosta terrestre. A crosta terrestre é formada grande parte por rochas, composta de um ou mais minerais. Nós sabemos que a Terra está dividida em 3 camadas. Internamente, nós temos aqui o núcleo, está dividido em núcleo interno e núcleo externo. Manto, também manto, podemos dizer manto interno e manto externo, ou manto superior e manto inferior. E por último, aqui nós temos o que? A crosta terrestre, que é a camada fina, de espessura, onde nós sobrevivemos. Então, a composição da crosta terrestre, ela está composta de quê? Composta de rochas e também de um ou mais minerais. As rochas e minerais. Como é que ocorre essa formação? A chuva desgasta as rochas, a enxurrada transporta os detritos, aí vai ter o quê? A formação, que nós temos formação das rochas magmáticas e rochas metamórficas, aqui, onde mostra a seta. E aqui nós temos camada de rochas sedimentares, aqui nesses sedimentos, que foi o que é arrastado pela água da chuva e vão se sedimentando para a sua formação. Portanto, a crosta terrestre é composta de grande parte por rochas. Quais são as rochas que compõem? Rochas magmáticas ou ígneas, rochas metamórficas, rochas sedimentares. E outra parte por um ou mais minerais. E o que são minerais? São materiais geralmente sólidos, homogêneos, de ocorrência natural. Entre os minerais mais comuns nós temos o ferro, o alumínio e o diamante. Tipos de rochas. Primeiro vamos entender o que são as rochas. Nós vimos aqui a formação das rochas. E o que são rochas? São compostos da união natural de minerais. Então a rocha é composta naturalmente por vários minerais. De acordo com sua composição, nós temos as rochas magmáticas, essa imagem, rochas sedimentares, rochas metamórficas. Rocha magmática. Origem do material, ou seja, da formação, ocorre da fusão de rocha na crosta terrestre profunda e quente e no manto superior. As rochas magmáticas, ocorrem aí na formação bem quente e profunda. Processo geológico de formação das rochas magmáticas é processo de cristalização, ou seja, solidificação do magma. Então, as rochas magmáticas são também chamadas de rochas ígneas,
são formadas a partir de quê? Da solidificação do magma. Já as rochas sedimentares, a sua origem a partir de quê? Da meteorização e a erosão das rochas da superfície. Processo geológico de formação, deposição e litificação desse material, ou seja, de sedimentos, foram sedimentando e aí originou as rochas sedimentares. Já as rochas metamórficas, elas surgiram, quer dizer, a origem das rochas sob altas pressões e altas temperaturas na crosta terrestre, profunda e no manto superior. As rochas metamórficas se originam a partir das outras rochas, das magmáticas, das sedimentares e até das próprias rochas metamórficas. Processo geológico de formação, recristalização de novos minerais no estado sólido. Então, os minerais, ao longo da história da utilização dos minerais em rocha pelos seres humanos, foram tornando-se cada vez mais frequentes e diversificados. Atualmente, fazemos uso direto ou indireto de quase todos os minerais conhecidos. Vamos ver os minerais compostos aqui nas rochas. Tipo de rocha ígneas ou magmática. As rochas ígneas vulcânicas, então elas podem ser rochas ígneas vulcânicas, né, e rochas ígneas plutônicas. Antes de nós ver propriamente o tipo de uma rocha, vamos ver, né, mais detalhe aqui dos minerais. Então, o aproveitamento dos minerais pelo ser humano está das suas propriedades físicas, a transparência, da cor, brilho e a dureza. Resistência ao ser riscado, a dureza. Variedades do mineral quartzo, por exemplo, são utilizadas na produção de vidro, quartzo. Outras propriedades dele, além dele apresentar transparência, cor, brilho e dureza, também apresenta incolores, duros e tem um brilho vítreo. Além disso, ele possibilita o uso desses minerais nos instrumentos ópticos, como as lentes de óculos e lupas. Também os minerais e as rochas têm importância econômica na sociedade, que nem para a fabricação desses objetos é chamado de minérios. A atividade de extração mineral é a mineração. Deve ser realizada das seguintes determinadas regras, pois pode causar grandes impactos ambientais na extração dos minerais. Tipos de rochas. Tipo de rocha ígneas ou magmáticas. As rochas ígneas, ou magmáticas, podem ser vulcânicas ou plutônicas. As vulcânicas formaram-se na superfície da Terra, né, quando o magma extravasa com a lava dos vulcões e se resfria rapidamente, como se forma a pedra pómez, que nós temos exemplo de pedra pómez, e o basalto. Já as rochas ígneas ou magmáticas plutônicas são formadas quando o magma se resfria lentamente abaixo da superfície terrestre. Por exemplo, o granito. Quais são as utilidades das rochas ígneo-magmáticas? Essas rochas são usadas amplamente na construção civil, em pisos, revestimento de paredes, tampões de pias de banheiros, de cozinhas, encalçamentos de rua e como componente do concreto. Está aí, né, a utilidade das rochas ígneas ou magmáticas. Vejamos no processo de formação, nessa imagem, que as rochas magmáticas ou ígneas vulcânicas, através do processo de magmatismo, e aqui as rochas magmáticas ou ígneas plutônicas, pelo plutonismo. As vulcanismos formam o que? Na superfície aqui do nosso planeta, né, da crosta, da extração da lava do vulcão, do magma, resfriando rapidamente. Então, as lavas saem extravasam das lavas pelo vulcanismo e aqui elas vão ser resfriadas rapidamente, formando aí o que? As rochas ígneas magmáticas do tipo vulcânicas.
como é o caso da pedra pómez e do basalto. Já pelo resfriamento lentamente dessas lavas, nós temos o que? O plutonismo, exemplo dessa rocha, granito. Aqui nós temos a imagem do basalto e aqui o gabbro. Então vamos ver, rochas vulcânicas também pode ser chamada rocha ígneas, magmática vulcânicas ou extrusiva. Ocorre rapidamente do resfriamento do magma, das larvas. Temos um exemplo, o riolito e o basalto. Rocha magmática ígneas plutânicas. Nós temos, ocorre o que? Do resfriamento das larvas do magma lentamente, também chamado de rochas plutânicas ou intrusivas. São elas, granito e o gabbro. Então, aqui nós finalizamos a nossa videoaula sobre as rochas ignomagmáticas, a formação do nosso planeta Terra. Na próxima videoaula faremos dos demais rochas. Até mais.